Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente um vídeo sobre nutrição. Faz tempo que eu não gravo aqui, né, e eu sei que vocês gostam. Tem um pessoal aqui que me acompanha que é estudante de nutrição ou que tem curiosidade sobre o assunto e quer saber mais, quer saber das minhas experiências e tudo mais. E hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre nutrição integral, que é um assunto muito importante, muito legal, um pouquinho difícil de se entender, até eu não entendo muito bem. Vou falar um pouquinho da minha experiência, do que eu sei, não sou especialista, tá gente? Não sei muita coisa sobre nutrição integral, mas vou falar do que eu sei, do que eu vi na faculdade, do que eu vi um pouco no meu estágio, pra você que é estudante ou que tem dúvidas sobre esse assunto, ou que tem algum parente que já usou sonda e não sabe por que isso acontece e tudo mais, sabe? Coisa simples mesmo. Então, vamos começar esse vídeo, que esse assunto é muito importante, muito legal. Então, gente, pra quem não sabe, a dieta integral é quando o paciente não consegue comer pela boca, não consegue, tá impossibilitado, tá faltando apetite, ou emagreceu muito, tá com baixo peso, sabe? Quando a pessoa perdeu muito peso numa internação, ou tá com problema de deglutição devido a alguma patologia que ele teve, um AVC, alguma outra coisa, tá com um nódulo na garganta, um câncer, ou qualquer coisa, gente, que impossibilite ele de ter alimentação normal pela boca, sabe? Que dificulte essa alimentação dele, algum problema de deglutição, ou falta de apetite, ou por baixo peso. A nutrição integral é indicada também para pacientes que estão consumindo menos que 60% do VET, que é o estabelecido para eles durante o dia inteiro. Então, se vamos dizer, se é estabelecido 2.000 calorias que o paciente tem que comer durante o dia, se ele tá comendo menos que 60%, que dá... 1 hora depois, ele tá comendo só 900, que é 60%. E já é indicado a nutrição integral, porque isso tá muito abaixo do que ele tinha que comer. E se ele continuar daquele jeito por muito tempo, ele vai perder mais peso, cada vez mais peso. E aí, além de ter a questão nutricional, vai piorar a doença que ele se encontra naquele momento, né? Que geralmente é para o paciente hospitalizado que acontece esse problema. Às vezes, ele acaba indo para casa com a nutrição integral, sim, muitas vezes. Mas, geralmente, acontece no hospital. O paciente vai do hospital para casa com a nutrição integral, mas começa no hospital. E às vezes também sai do hospital comendo pela boca normalmente, e aí é ótimo. Já a nutrição integral pode ser industrializada, que é a forma que o pessoal mais usa, né? Ou caseira. A caseira dá um pouco de trabalho, tem que ter alguém para fazer, né? Uma pessoa responsável. Mas assim, o que vai acontecer? O nutricionista responsável pelo paciente vai fazer o cardápio, né? De tudo que a pessoa tem que comer, vai calcular tudo. E o que aquela pessoa vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma dieta e bater no liquidificador, coar, até ficar um líquido bem fininho mesmo, para poder passar pela sonda para dar pro paciente. Essa é a nutrição caseira, mas não é muito usada e também tem muito risco de contaminação e tudo mais. É bem difícil mesmo, sabe, de ser usada. É só quando a pessoa não tem condições mesmo de comprar a nutrição industrializada. Eu mesmo vejo mais pessoas usando industrializada, porque é mais fácil, não precisa de alguém para fazer. E tem essa questão também do risco, né, de contaminação, que é um pouco menor. E o cômodo mesmo, né, gente? As dietas integrais, ela tem para todos os tipos de doença, praticamente. Tipo assim, não para as doenças, mas para as necessidades nutricionais do paciente. Se o paciente precisa de mais proteína, tem a dieta hiperproteica. Se precisa de mais caloria, tem a hipercalórica. Para diabético, tem para todo tipo de paciente, existe a nutrição integral industrializada. Diferentes dosagens de calorias, algumas são 1,5 caloria por ml, outras 2, depende. Isso daí vai depender do que o paciente precisa e do que o nutricionista vai indicar naquele momento pra ele, porque não tem como eu vir aqui falar pra vocês qual que é a melhor, qual que é a certa, porque depende da doença, depende do paciente, depende de muita coisa, gente, não tem como falar mesmo. E as fórmulas, gente, elas variam assim por osmolaridade, não sei se vocês já viram essa palavra, né? Mas se você é estudante, você vai aprender isso em algum momento, se ainda não aprendeu. A fórmula polimérica, ela tem a osmolaridade mais parecida com a osmolaridade do nosso sangue, que é uma osmolaridade mais baixa. Então, ela não causa muitos desconfortos, como diarreia, alguns efeitos colaterais que podem causar a nutrição integral. E ela tem os nutrientes na forma intacta, então proteína, lipídio, carboidrato em formas intactas. A fórmula olimérica, ela já é mais hidrolisada do que a polimérica, então já não tá mais intacto aqueles nutrientes. E aí já pode causar um pouco mais de desconforto. Ela tem a osmolaridade um pouco mais elevada do que a polimérica. E a fórmula elementar, ela é mais hidrolisada ainda, ela é completamente hidrolisada e tem 4 vias de acesso. Ela pode ser nasoenteral, nasogástrica, que é a fórmula que entra pelo nariz mesmo,
que vocês acho que devem ter visto de alguém com uma sondinha no nariz em algum lugar na vida, no hospital, na televisão, em algum lugar, vocês devem ter visto alguém com uma sonda no nariz. Essa sonda é por onde vai a alimentação. Geralmente, as pessoas que estão com nutrição enteral por sonda naso, pelo nariz, elas não vão ficar com aquela nutrição por muito tempo. Assim, é um paciente que tá hospitalizado, uns tempinhos, sabe? Agora, quando é uma pessoa que você sabe que ela fez uma cirurgia que impossibilita mesmo ela de ter uma nutrição oral, ou alguma coisa que é mais grave, mais crônica, que vai durar mais tempo, aí ela já não é mais indicada, porque também tem um desconforto. O paciente acaba arrancando aquela sonda várias vezes, tem que ficar recolocando. É uma coisa assim que é um pouco chato. E aí já passa para outra via de acesso, que é a gastrostomia ou a jejunostomia, que aí já é cirúrgica e a sonda é implantada diretamente no estômago ou no intestino do paciente e já vai direto. A nutrição enteral, ela supre todas as necessidades do paciente, todas. Não se precisa se preocupar. Se você tem alguém que tá na nutrição enteral e você pensa, mas ele não tá comendo, ele não tá mastigando, não tem problema. Ele não vai desnutrir. Tudo que ele precisa tá lá. Mas assim, é diferente, né, gente? Não passa pela nossa boca. Tanto que quando uma pessoa fica num processo desse por muito tempo, depois ela tem que fazer acompanhamento com a fonoaudióloga, com o fisioterapeuta, às vezes com a gente da nutrição, pra poder aprender a comer de novo, voltar a comer aos poucos, que a gente vai aumentando gradativamente a consistência daquela dieta. Ninguém vai sair de uma nutrição integral e no outro dia vai comer um prato de arroz e feijão. Não vai, gente. Então, tipo, é um trabalho bem cansativo, um trabalho árduo e que requer muito cuidado, sabe? Porque a pessoa realmente precisa aprender a comer de novo, principalmente quando fica muito tempo com a nutrição enteral. O alimento que a gente mais tem que se preocupar quando o paciente sai da nutrição enteral é a água, gente. A água é o que eles mais podem engasgar, pode acontecer uma catástrofe. Quando o paciente sai da nutrição enteral e vai para oral, a gente tem que ir aos poucos. Ele vai para a dieta líquida espessada. Não é líquido igual a gente bebe, a água que a gente bebe, o suco que a gente bebe, é tudo engrossado. Espessado quer dizer engrossado, mais ou menos isso, pra quem não sabe o que é espessado. A gente pega um produto que se chama espessante e aí você mistura com o líquido e ele fica mais grossinho, sabe? Como se fosse... Você pode deixar na consistência de néctar, de mel ou de pudim, até mesmo pra comer de colher. Eu já tive paciente que ele bebia água de colher, como se fosse um pudim. Ele não conseguia beber a água, então para ele ingerir a água a gente tinha que mandar espessar da forma mais espessada possível para ele poder comer de colher aquela água. Lembrando que o espessante não tem gosto e não tem cor, então não muda nada, só muda a aparência. E isso já conta muito, né, gente? Porque pensa, você tá com sede, você pensa, vou beber uma água, o seu cérebro sabe o que é a água, né? Você vai lá, vou beber água. Quando você vai beber, você vê que é uma coisa mais grossa, que tá na consistência de mel, ou até de pudim, como ele, que comia de colher água. Então, tipo, é muito chato. O paciente sofre muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. É bem complicado. Tem gente que leva numa boa, né? Que entende que é o processo e tudo mais. Mas tem gente que não. Eles não estão perdendo peso, eles estão se alimentando, mas eles não estão comendo, eles não estão tendo prazer da comida. Se eles querem comer alguma coisa, pode até ser que a pessoa coloque na sonda o que ele quer comer, mas ele não vai sentir o gosto, não vai matar a vontade dele de comer, ele não vai mastigar aquele alimento. Sabe, é muito diferente mesmo. Então, quando o paciente sai da nutrição enteral, ele comeu uma gelatina, é tipo, maravilhoso pra ele, porque é um alimento, sabe? Então, eu acho que quando a gente pega um paciente de nutrição enteral, a gente tem que ter todo aquele cuidado com ele, ir aos poucos e mostrando, sabe? Não, vamos comer, vamos tentar. Porque eles têm medo de tentar comer e não conseguir, de passar vergonha. Então, a gente tem que ir incentivando, ir mostrando e aos poucos, gente, porque também tem muito risco de você dar alguma coisa pra ele comer que não é a consistência correta e ele passar mal, ele engasgar. E não dá certo, por isso que é um trabalho em conjunto, trabalho de equipe. Tem que estar ali com a fonoaudióloga sempre. Eu mesma, no meu estágio, eu visitava muito a fonoaudióloga, sempre estava lá com ela, porque como eu ficava na neuro, tinha muita gente com AVC. E AVC é uma coisa que muita gente tem sequelas e acaba ficando com a nutrição enteral por um bom tempo, ainda depois do AVC. E no AVC mesmo, né, assim que acontece, a pessoa nunca come, gente, é muito difícil mesmo. Nos quartos de hospital, tem pouca gente que fica na nutrição enteral. Mas na UTI, gente, é a maioria integral, a maioria mesmo, porque são pacientes críticos e pacientes críticos, geralmente eles têm falta de apetite, geralmente eles perderam muito peso, geralmente eles têm problemas de deglutição por causa da doença que eles estão, então é bem complicado mesmo, e a gente tem que ir aos poucos, né, da nutrição
líquida grossa, né, líquida espessada, esses alimentos, sendo que não pode ser nada líquido normal, nada, principalmente a água. A água vai ser o último que a gente vai conseguir, né, adequar, geralmente, né, pelo que eu vi no estágio. Ou assim, se o paciente tá tomando líquido e tá comendo um pão, alguma coisa assim, né, no café da tarde, a fonoaudióloga sempre indicava pra ele molhar o pão no líquido e comer, porque se ele fosse comer só o líquido, não ia dar certo. E se ele comesse só o pão, também ele podia se engasgar. Então ele molhava pra ficar tipo uma coisa mais molinha, mais macia, ia dar certo pra ele. E aí depois vai pra dieta pastosa e vamos evoluindo aos poucos, até chegar na dieta geral, que aí é o mais legal, né? Que é o que a gente quer ver. Lembrando que também, gente, para o paciente ter a nutrição integral, ele precisa estar com o trato gastrointestinal funcionando. Ou totalmente, ou parcialmente, pelo menos, né? Não dá se não estiver funcionando. Aí já é o caso para outro vídeo, porque se não estiver funcionando, aí a gente tem que entrar com a nutrição parenteral, que aí é por veia, aqui, né, no pescoço ou na mão. Igual quando a gente toma soro mesmo na veia. Que aí já os nutrientes todos hidrolisados, já não é mais alimentação mesmo, né? Já é tudo hidrolisado. E aí são pacientes bem mais graves, né? Bem mais críticos. O pessoal da farmácia, que ajuda bastante nessa área, que entende bastante dessa questão de nutrição parenteral, dessas fórmulas. Como eu falei, já é tudo hidrolisado, então, tipo, já não tá muito mais na nossa alçada. Já é uma coisa que já vai além da gente. Então, não é a gente que cuida muito da nutrição parenteral. Tem que tomar muito cuidado, gente, com a contaminação, né, na dieta enteral, porque, como eu falei, ela é colocada aqui no nariz ou cirurgicamente no estômago ou no intestino. Mas, quando é no nariz, né, eles põem um equipo, né, o pessoal da enfermagem que faz isso. Tem que conversar, né, a equipe multi, quando é indicado a nutrição integral, da oral. Mas assim, o nutricionista estipula a caloria, o que vai ser, qual vai ser a fórmula, qual vai ser a osmolaridade, as calorias, o tipo de fórmula e tudo, né? Mas quem dá a nutrição é o pessoal da enfermagem. Sabe aquela bolsinha de soro que quando a gente toma soro no hospital? É a mesma coisa, fica pendurado lá em cima e vai descendo na sondinha pro nariz dele. É o mesmo esquema, gente. Vou ter que tomar muito cuidado, né, com esses produtos, são produtos descartáveis, porque pode ter risco de contaminação, não pode estar trocando de um paciente com outro, quando for na sua casa também, não pode estar deixando aquilo sujo, tem um período para você trocar. Lembrando que o SUS disponibiliza a dieta integral para o paciente, quando o paciente sai do hospital, geralmente fala que não tem condições de se manter em casa com dieta integral, ele faz o pedido e o SUS manda para ele, né, tem que limpar a sondinha com água todos os dias, né, deu uma alimentação, passa água lá com seringa. Então tem que tomar esse cuidado. A higiene é muito importante, porque tá indo direto pro organismo do paciente, né? Quando o paciente tá na sonda, gente, quando ele tá na enteral, parece que ele perde meio que a vontade de viver. É muito diferente, é nítido. Você vê nitidamente a diferença de um paciente oral e um paciente de enteral. Acho que quando falam pra eles, você vai ter que pôr uma sonda, acho que é a pior coisa do mundo, porque eles se sentem assim, tipo, parece que o mundo acabou, ficam impossibilitados, né? Vão perder essa questão, como eu falei, de sentir o sabor da comida, de mastigar, de poder comer o que eles querem, sabe? Então, parece que a tendência é piorar, mas não, a tendência não é piorar. A gente consegue reverter essa situação, a gente consegue voltar a comer, e voltar a comer super bem, como sempre comeu, fazendo o tratamento tudo certinho, seguindo as orientações, aumentando a consistência dos alimentos aos poucos, para não acontecer nenhum problema, de jeito nenhum, para não dar problema, gente, porque isso é muito sério, o paciente pode engasgar, tampar a garganta dele até ele morrer, né? Pode faltar ar, pode acontecer muitas coisas graves. Se você gosta, né, de UTI, dessas áreas de paciente mais crítico, paciente mais complicado, eu acho que é muito válido você se especializar em nutrição integral, porque assim, gente, tem muito mesmo. Bem, às vezes a pessoa nem é da nutrição, mas tem um parente em casa que tá passando por isso, ou já passou, e não entende por que ele tava com uma sonda, tipo, por que ele não podia comer. A gente tem que pensar bem antes de colocar uma sonda numa pessoa, gente, porque isso, como eu falei, é uma coisa muito séria. Deixa o paciente muito, assim, abalado. Às vezes, pode ser que ele até piore, porque ele fica meio abalado, sabe? Então, você tem que pensar. Teve um paciente meu uma vez que ele emagrecia muito, e a dieta dele tava correta, tava até o dobro do que tinha que ser. Ele tinha suplemento, sabe? Era tudo adequado, tinha tudo pra dar certo. E eu não entendia por que ele emagrecia. Teve uma vez que eu até falei pra nutricionista, falei, nossa, eu acho melhor colocar sonda nele, porque ele tá emagrecendo demais.
e a comida ele não comia. E aí, como ele não falava comigo, porque ele tinha vergonha de mim, dos outros médicos, de todo mundo, né? Eu falei, acho que é melhor colocar sonda. E aí eu descobri o quê? Ele falava com a moça da limpeza, que ele não tinha vergonha dela. Ele já era bem debilitado, assim, né? Ele precisava do pessoal da enfermagem pra alimentar ele. E ele falou pra moça da limpeza que o pessoal demorava muito pra dar comida pra ele. Que a comida chegava, esfriava e quando davam pra ele, ele já não queria mais. Porque tava gelada. Então, tá vendo como é uma coisa bem simples, que dá pra ser resolvida? E imagina se tivesse colocado uma sonda nele, ele nem precisava. Foi só uma questão de conversa com a enfermagem de se atentar mais, né, pra dar alimentação pro paciente no horário certo, na hora que a comida chegava, pra ele não perder aquele apetite, né, e porque ele tava com fome. Só que aí depois ele já não queria mais, porque quem quer comida fria, né, gente? Ninguém, comida que já tá de um tempo ali. Então, assim, se você tem um paciente que tá, assim, você vai ter, né, no seu estágio e tudo mais, observa bem. Não tenta querer colocar sonda logo de cara. Usar essa regra de assim, menos 60% sonda. Não, gente. Presta atenção. Mas por quê? O que tá acontecendo? Tem coisas que dá pra resolver. Tem coisas que não dá. Tem coisas que você vê que o paciente não vai comer, que ele não tem apetite, que ele tá muito abalado com a doença dele, que ele tá, assim, muito triste, que ele não quer comer, que nada agrada a ele, que nenhuma comida ele gosta. Porque tem paciente que, assim, fala, eu não gosto dessa comida. Mas o que você gosta? A gente sempre pergunta, né? Porque a gente no hospital não é que nem no consultório. A gente tá ali pra deixar o paciente mais confortável. Essa é a verdade. Eu penso desse jeito. Porque, assim, eles não gostam de comer. Eles perdem muito peso. Então, assim, se eu encontro uma coisa que ele gosta de comer e eu posso dar pra ele, eu vou dar aquela coisa. Porque eu prefiro que ele coma aquilo do que ele não coma nada. Entendeu? Do que colocar uma sonda futuramente nele. Então, a gente sempre perguntava, mas o que o senhor gosta? O que o senhor queria comer? O que o senhor quer? E aí tem vezes que a pessoa não quer nada, não gosta de nada, então, tipo, aí não tem mais jeito, né? Aí a pessoa tem que ir pra sonda, infelizmente. Mas tem situações que dá pra reverter. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição enteral, pode deixar aqui embaixo, que eu vou tentar responder. Se eu não souber, eu pesquiso, eu pergunto a algum professor, alguma colega nutricionista minha. Então, pode deixar aqui embaixo que eu sempre respondo as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Repasse esse vídeo para algum amigo de vocês que também precisa. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!